Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou responder as questões do concurso de São João do Paraíso, realizado este ano pelo Instituto JK. Vamos analisar o texto da primeira questão. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O verbo destacado, a forma verbal, ouviram. Ouviram concorda com o sujeito da oração, já que o núcleo desse sujeito simples está no plural. O núcleo é a palavra margens. Colocando essa oração na ordem direta, temos a seguinte estrutura: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Temos um sujeito simples. Aqui fez-se uso da linguagem conotativa. As margens plácidas podem ouvir. Essa figura de linguagem é chamada prosopopeia ou personificação. Vamos analisar as alternativas. Em relação ao verbo destacado, é correto afirmar que ele é um verbo transitivo direto, apresentando um sujeito indeterminado na sua composição. O verbo ouvir é um verbo transitivo direto. O complemento desse verbo é o brado retumbante, que é o objeto direto, mas o sujeito é determinado, o sujeito é simples. Logo, a alternativa A está incorreta. Ele é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento verbal. Isso não ocorre com o verbo que nós temos, já que é um verbo que precisa de complemento. Quem ouve, ouve algo. Na letra C, ele é um verbo transitivo indireto? Não, porque esse verbo não exige complemento com preposição. Na letra D, ele é um verbo transitivo direto, ok, apresentando no trecho um sujeito simples e claro. Temos o gabarito da questão, letra D. Dada as frases, exijo que você resolva esse problema com a máxima urgência. No item 2, exijo a resolução desse problema com a máxima urgência. Em relação a elas, é correto que se afirma em: as duas frases são períodos simples, pois apresentam em sua constituição apenas a presença de uma oração. A letra A está incorreta. Nós temos no item 1 um período composto. Observe que nós temos duas orações. Como fazemos essa identificação? Nós temos no item 1 a primeira oração, que é formada pelo verbo exigir, pela forma verbal exijo, e a segunda oração, que você resolva esse problema com a máxima urgência. Veja aqui, primeira forma verbal, segunda forma verbal. Temos um período composto. A segunda oração completa o sentido da primeira, que é formada pela forma verbal exijo. Já no segundo item, nós temos um período simples. Como chegamos a essa conclusão? Só temos uma forma verbal, portanto, só temos uma oração. Descartando aqui a letra A. Os termos destacados nas duas frases apresentam a mesma função. A letra B poderia ser correta também, mas vou considerar que a banca chama de termo para o segundo destaque, que realmente é um termo, e o primeiro aqui trata-se de uma oração. Vamos para a letra C, que é o gabarito dessa questão. Em o termo destacado é uma oração. Veja que a banca agora chama também a oração de termo. Poderia até ser questionada pela forma como as alternativas B e C foram colocadas. Mas vamos aqui analisar o gabarito. Em o termo destacado é uma oração subordinada que completa um verbo da primeira oração. Ok, nós vimos que
Esta oração é uma oração substantiva, objetiva, direta, completa o verbo da primeira, que é o verbo exigir. Quem exige, exige algo. E continuando a leitura da letra C, em 2, o termo destacado é um termo que completa o único verbo da frase. Ok, esse termo destacado aqui em 2 completa o único verbo, que é essa forma aqui, exijo. As duas frases apresentam um sujeito determinado e simples. Vamos analisar a letra B. As duas frases, ou seja, as duas orações, apresentam o mesmo sujeito. Qual é esse sujeito? É o sujeito que chamamos de oculto, chamamos também de desinencial ou elíptico. Ele não está expresso, mas nós podemos identificá-lo pela terminação do verbo. Exijo. Quem é o sujeito que está oculto? Eu. Primeira pessoa. Terceira questão. A alternativa onde a palavra que é um pronome relativo desempenhando a função de objeto indireto é. Já vimos nos outros vídeos que é comum essa banca cobrar pronome relativo. Vamos analisar a letra A. Solicitei à empresa que o problema fosse logo resolvido. Que é um pronome relativo? Que está retomando a empresa, já que o pronome relativo é aquele que retoma um antecedente, que é o nome, ou um pronome que exerce a função de um nome. Mas aqui nós percebemos que esse que faz parte de uma oração que completa o sentido do verbo solicitar. Logo, ele não é um pronome relativo. Solicitei o quê? Que o problema fosse logo resolvido. E a empresa é o objeto indireto. Nós temos aqui o verbo solicitar, que é um verbo nesta oração transitivo direto e indireto. A letra B, as alunas que se prepararam bem para o concurso serão aprovadas. Que está retomando alunas. Aqui nós temos um pronome relativo, mas o comando da questão pede que esse pronome relativo desempenhe a função de objeto indireto. As alunas que se prepararam bem para o concurso serão aprovadas. Que retoma alunas, alunas é sujeito desta oração, as alunas se prepararam bem para o concurso. As alunas serão aprovadas. Alunas é sujeito da oração, que é um pronome relativo que tem a função de sujeito. O comando da questão pede função de objeto indireto. Aqueles são os livros de que você precisa. Veja agora que pronome relativo está retomando livros. E o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Vamos colocar essa oração de outra maneira. Você precisa dos livros. Né? Livros é objeto indireto. Livros está sendo retomado pelo pronome relativo que. Temos assim o gabarito dessa questão, letra C. Temos um pronome relativo que exerce a função sintática de um objeto indireto, ou seja, esse que retoma aí o objeto indireto. Esta é a editora que financiou o meu projeto. Temos o pronome relativo que também, mas não exerce a função de objeto indireto. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas. Na letra A, temos a palavra coruja, está correta. Manjericão, olha aqui a palavra manjericão, com J, aqui está com G. Já vamos eliminar a letra A. Na letra B, gesticular, jiboia, afugentar, necrológio. Todas as palavras da letra B estão corretas. Vamos analisar as outras palavras. Litígio, com G, estar correta a palavra litígio. Como saber se a palavra litígio é com G ou com J? Temos uma regra para isso. As palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, úgio, todas são com G. Veja aqui a terminação de litígio, ígio. É importante lembrar disso. Penugem é com G ou com J? Penugem é com G.
Como sabermos também isso? Existe essa regra aqui, as palavras terminadas em ugem, ugem, igem e agem são com G. Vamos lembrar da palavra vertigem, viagem, ferrugem, fuligem aqui. Fuligem está correta? Coloquei agora mesmo aqui que palavras terminadas em igem grafa-se com G. Fuligem, correta. Naufrágio, correta? Olha a terminação ágil. Aterrissagem, agem. Essa palavra está correta? Aterrissagem. Olha aqui a terminação agem com G. A palavra aterrissagem aqui está incorreta. Sacrilégio está correta. Miragem, olha a terminação agem, correta. E babugem, terminação ugem com G, palavra incorreta. Na frase, brilham no alto as estrelas. O sujeito da frase é: as estrelas brilham no alto. Observa-se que a oração não está na ordem direta. O que é uma oração na ordem direta? Aquela que aparece sujeito, verbo e complemento. Temos aqui o sujeito no final. Sujeito às estrelas. Na letra A diz que esse sujeito é simples e claro, representado pelo termo as estrelas. Já achamos aqui o gabarito. Letra A. A letra B diz que é um sujeito elíptico. Não pode ser elíptico, já que o sujeito está expresso na oração. Também não pode ser desinencial, porque o sujeito está expresso. Quando o sujeito não está expresso, mas nós podemos identificá-lo, ele é chamado de elíptico, desinencial ou oculto. Diz que o sujeito é indeterminado. O sujeito não é indeterminado, já identificamos o sujeito, que é as estrelas. Sujeito simples está claro. Sexta questão, identifique a única alternativa que não se encontra uma oração subordinada substantiva. Vamos analisar. Letra A, não sei onde você mora. Não sei o quê. Onde você mora. Essa oração está completando o verbo saber, que é um verbo transitivo direto. Logo, a oração onde você mora é uma oração objetiva direta. Exigia, quem exige, exige algo. Se é um verbo transitivo, a oração vai completar o sentido desse verbo. É uma oração substantiva. É também uma objetiva direta. Exigia o quê? Que seus alunos não faltassem às aulas. Exigia sempre que seus alunos não faltassem às aulas. Temos mais uma vez uma substantiva. Todos não sabíamos se a situação seria resolvida. Não sabia o quê? Se a situação seria resolvida. Temos mais uma vez aqui a presença de uma oração substantiva. Nos restou aqui apenas a letra D, que não traz uma substantiva. Todos a ajudariam se ela permitisse. Todos a ajudariam com uma condição, se ela permitisse. Temos aqui uma adverbial condicional, que dá essa ideia de condição. Observe a tira. Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Em relação à palavra em destaque, é correto dizer que ela é uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva. O se pode ser conjunção integrante. Vimos isso na questão anterior. Nós temos uma condicional. O mundo seria maravilhoso se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos. Está aqui na letra B o gabarito da questão. Ela é uma conjunção condicional, pois introduz uma oração subordinada adverbial, que dá essa ideia de condição. A letra C, ela é um pronome reflexivo, pois encontra-se uma oração que apresenta um verbo na voz passiva sintética. Como seria a voz passiva sintética? Seria aquele modelo vende-se livros? Isso seria uma oração na voz passiva sintética. O se seria, nesse caso, um pronome apassivador.
Descartando aqui a letra C e a letra D. Vamos para a última questão. Na frase, como não havia estudado, foi mal na prova. Observe que isso aqui é consequência de não ter estudado. Como não havia estudado. Logo, esta oração dá a ideia de causa, mostra a causa de ter ido mal na prova. Como não havia estudado, foi mal na prova. Poderia ser estruturada também de outra maneira. Foi mal na prova porque não estudou. Visto que não estudou, foi mal na prova. Uma vez que não estudou, foi mal na prova. Essa oração dá a ideia de causa. Ela traz a causa em relação à oração foi mal na prova. Oração subordinada adverbial causal é a resposta na letra A. Oração subordinada adverbial comparativa, o como é uma conjunção também de comparação. Estudou como estudava antigamente. Isso seria uma comparação. Diz aqui que é uma conformativa. Como seria uma conformativa usando o conectivo como, a conjunção como? Fez o trabalho como solicitou o gerente. Isso seria conformativo, quer dizer que ele fez o trabalho conforme o gerente havia solicitado. Oração subordinada adverbial condicional, já vimos o que é uma condicional nas questões anteriores. Gabarito dessa questão, letra A. Chegamos ao final, obrigada por assistir até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.